Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Sou Rafael Dalla, tô aqui com o nosso especialista em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel? E aí, Dalla, tudo certo? Tudo numa boa. E estamos com um convidado aqui também que participou de toda a transformação digital na MOR. Inclusive, o episódio hoje é Transformação Digital na MOR. Como o Salesforce redefiniu o atendimento ao cliente. E aí, Rodrigo Scalon, belezinha? Como é que estamos? Tudo certo. Seja bem-vindo aí a mais um episódio. Obrigado. Inclusive no... Segunda participação já. Exatamente, exatamente. Lembrando de uma coisa, esse episódio aqui acontece ele é projetado, protagonizado, idealizado e todas as outras ADOS que existem pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e a mais indicada também pela própria Salesforce aqui no sul. Então, se tu tá tendo problemas aí, tá com Salesforce bloqueado na tua empresa, entra em contato com a gente aí que a gente vai desbloquear todo o potencial do Salesforce. Scalon, pra quem não te conhece ainda, não viu o episódio anterior, então depois vai ter que ver, né? Mas pra quem não... Isso, pra quem não viu o episódio anterior, quem é o Scalon aí? Se apresenta rapidinho pra nós. Sou analista de sistemas, trabalho há 2 anos na SR como analista. Sim. Participando já de vários projetos. E participou desse projeto da MOR aí. Participei do projeto da MOR. E isso ao fim. Como é que foi esse projeto? Quais eram os desafios? Por que a MOR chegou em vocês aí e contratou vocês como consultoria, contratou a SR? Cara, a MOR, ela trabalhava como sistema Access, como banco de dados, né? Uhum. Então, assim, ele não estava dando conta da volumetria que, vamos dizer assim, em alta temporada chegava a 200 atendimentos por dia, tá? E quando a gente tinha 2 usuários trabalhando ali no mesmo registro, travava, 3 então nem se fala, porque era muita demanda, tá? E era totalmente descentralizado, assim, então a gente tinha o saque, a gente tinha a logística, a gente tinha o financeiro, e muitas vezes um registro era aberto por 3 pessoas, vamos dizer assim, o comerciante, o comprador e o representante. Então isso afogava muito e a gente não sabia para onde é que ia aquele caso. Por exemplo, o Ariel trabalhava no saque, aí ele recebia aquele chamado do comerciante, eu trabalhava no financeiro, eu recebia o do cliente final e o outro recebia, por exemplo, da logística do transportador. E esses 3 abriam o mesmo chamado e a gente manipulava a mesma planilha do Access. Isso aí travava tudo, tá? Porque não estava comportando aquilo ali mais. Entendi. E o mesmo caso que aconteceu com a RT, então no episódio anterior, e quem puder dar uma conferida, era esse deslocamento das atribuições ali, sabe? Era tudo apartado. Então, se eu chegasse um caso para mim no saque e eu olhasse, não, esse caso aqui, ele não pertence ao meu setor, ele pertence ao setor de logística porque deu algum problema lá e não chegou para o cliente final a mercadoria. Eu tinha que imprimir e levar lá no setor da logística e dizer, cara, isso aqui é contigo, não é comigo. Então daí eu tinha uma mesa, assim, uma pilha desse tamanho gigantesca de documentos que eu tinha que estar despachando pro setor responsável tratar ela. No papel ainda. No papel. É o que a gente falou no episódio anterior que tu disse. Exatamente. É mais comum do que a gente pensa. E a MOR é uma empresa gigantesca. Né? Sim, pois é. Quem nunca nadou na piscina da MOR, né? Exatamente. Eu acho que até é um ponto importante, né? Pra quem não conhece daqui a pouco, porque eu acho que ela é bem conhecida aqui no sul, mas a nível Brasil, né? Ela atua. O que é a MOR? O que ela vende? Como é que ela se posiciona? A MOR, ela vende, assim, desde utensílio de churrasco, cadeira de praia, piscina térmica, cooler, ela vende praticamente churrasqueira, guarda-sol. Exatamente. O que não vende, amor? Exatamente. Não, mas eu lembro que a gente estava comentando internamente, era mais de 1.500 SKUs, né, que eles têm. 1.500. E é uma empresa que tem uma visão, pelo menos pra nós aqui, muito boa, né? A gente... é da MOR, é bom, né? A gente sempre confia muito na marca, né? A marca é uma marca bem confiável. É difícil alguém não ser cliente da MOR. Eu tava olhando, depois que a gente começou a atender a MOR, eu olhei o quanto coisas que eu tenho da MOR em casa, né? Cadeira de praia, eu tenho cooler, eu tenho um monte de coisa ali. Sim. Meus espetos são da MOR. Olha aí. Tá vendo? Cara, e o desafio deles era essa questão de unificar, né? Unificar tudo. Unificar todos os atendimentos, casos, né? Show de bola. E quando vocês chegaram lá pra dar esse primeiro atendimento, qual era o setor, o que tava mais prejudicado por
por esses desafios que estavam acontecendo ali dentro da empresa? Os 2 setores, saque e financeiro, eram os principais ali, o calcanhar de Aquiles deles, assim, era aqueles 2 setores. O que estava acontecendo ali com eles que não estavam... Porque muito chegava pro saque, coisa que não era do saque, e muito chegava pro financeiro, que não era do financeiro. Então teve que ter essa peneira de, vamos separar o que é de cada setor. Porque geralmente... A logística ligava pro saque, que nem eu falei, o cliente final ligava pro saque, porque acha que o saque é o cara que vai conseguir, assim, resolver tudo, mas não é. Às vezes não é o saque que vai resolver, às vezes é o setor de logística, às vezes é financeiro. Aí eu quero pedir uma segunda via de boleto e ligava pro saque. Mas, cara, não compete ao saque, compete ao setor de boleto, lado financeiro. Então tudo isso era repassado internamente ali, era descentralizado, mas daí tu tinha que imprimir o caso da pessoa e levar lá no setor pra ele resolver aquilo ali. Porque, como eu te falei, era um Access, né? Então era manipulável assim, mas, como eu te falei, 2, 3 pessoas mexendo, travava o sistema. Uma temporada de 200 atendimentos por dia. Sim. Depois é uma loucura, né? Sim. Sendo que no final do ano, toda vez tinha que reiniciar o sistema pra não crashar tudo, sabe? E como é que vocês começaram essa resolução desse tipo de problema? Foram criando as filas de atendimento. Segregando por setores e regiões, assim, né? Setor norte, nordeste, centro-oeste, setor do boleto, setor do financeiro, setor do saque. E daí a gente conseguia, através das filas, direcionar dentro da Salesforce ali eu sou o Rodrigo, eu trabalho no saque, eu recebo através do e-mail to case ali alguma coisa, mas não é pra mim, eu consigo direcionar ele pro setor responsável e ter devolutivo ali dentro. Aí, através ali do objeto caso, eu tenho acompanhamento do que está sendo manipulado ali, né? Dos dados que estão sendo armazenados ali. Um ponto de diferença que tem do case da RT para esse da MOR na RT eles fizeram toda essa integração e desbloqueou o potencial que eles tinham lá dentro com o Salesforce na ponta de vendas, e aqui o gap e a necessidade é na parte de pós, né, no atendimento. Então, lá foi Sales Cloud, aqui foi Service Cloud. E aí o que o Rodrigo falou foi basicamente fazer um mapeamento dos processos. Quais são os processos que eles têm, os fluxos de atendimento, né, as principais ocorrências ali que acontece, e delegar e fazer um roteamento, um direcionamento. Então, um chamado de boleto vai, né, eu consigo identificar a partir de alguns critérios do atendimento, das informações colocadas ali, e direcionar para a área responsável, né, e fazer todo esse roteamento para cair no atendente certo, no time com a expertise certa para resolver o problema. E antes, por exemplo, assim, eu falava com 3 setores, abriam-se 3 chamados de um usuário só, ou acabava triplicando esse usuário? Não, triplicava com certeza. O usuário, o cliente final, o vendedor e o representante. Então, tipo, por que não chegou, um exemplo, na minha cadeira na loja tal? Aí o cliente final reclamava, abria um chamado. O representante abria pra logística porque deu algum erro. Entendi. Entendeu? Então eram uns 3 ali enviando para setores diferentes, sendo o mesmo caso. Entendi. Isso era armazenado ali e replicava, né, de duplicidade de dados. Depois tu vai ver que era a mesma coisa, o mesmo erro, mas com pessoas diferentes acionando a moto. Entendi. O que deveriam ser etapas do time do funil de atendimento, digamos assim, ele estava replicando em um atendimento novo. Exatamente. Entendi. Nossa, para ter uma visão, fica confuso, né? Depois para ter conseguir linkar, né? Todos. Nossa, era uma loucura, cara. Rastrear tudo isso. Porque eu tive presente lá, foram 2 oportunidades e a gente via, assim, principalmente o pessoal do saque, que respondia mais chamados, assim, eram pilhas e pilhas de papéis, assim, nas mesas que tu tinha que direcionar aquilo ali pra alguém, sabe? Era bem complicado mesmo ali a situação da marca. Sim. E isso acabava gerando muita reclamação de atendimento ou não? Sim, reclamação da morosidade. Porque tu tinha um SLA ali pra cumprir e era difícil de cumprir, porque, por exemplo, uma pessoa pra trabalhar com uma pilha que tu tem que levar para um outro setor, aquela pessoa falta, aí tu vai ter que saber onde é que tá, se é da logística, se é do comercial, se é do financeiro. Sim. Então tu tinha que segregar a documentação e levar para aquele setor. Sim. É bem, tipo, que nem a gente tava falando da RT antes, lógico, na questão mais comercial antes, aqui mais administrativa ali e pós-venda mesmo, mas é uma questão de economia de tempo, né?
A economia... Pô, eu fico pensando, cara, imagina se numa empresa do tamanho da Amor, Sim. A gente tem que ficar imprimindo papel pra levar pra outro setor o papel. Cara, é um negócio... Em horas, isso no final do mês deve ser muita coisa, sabe? Não é uma coisa simples, não. Em Scalon, tu comentou sobre, num fluxo ali, já mapear um e-mail to case. Me conta um pouco mais como é que foi explorado isso, até quais os fluxos, um pouquinho mais no detalhe, assim, não precisa ser técnico, mas o que tá, alguns exemplos do que porque antes eles não tinham, eu imagino, né, nenhum tipo de e-mail to case, era só telefone, o único canal era telefone. Telefone, e-mail e site, né? E o e-mail daí ficava alguém manualmente ali, e WhatsApp, resolvendo as coisas, tá. E aí, como é que estão os canais hoje integrados com o CRM? Como que agora a gente consegue, dentro do Salesforce, direcionar isso sem que seja manual ali, alguém roteando isso manualmente, digamos assim? Sim. Temos filas pessoal que atende por região, temos fila dos boletos, fila do financeiro e fila do WhatsApp. Então, o que chega no saque, que o vendedor ali, que o usuário final ele consegue identificar ali qual é o que está se tratando aquela informação, se realmente é do saque, ou se ele é de uma outra fila, ele consegue transferir por uma fila correta. Aquilo que eu falei antes, que ele tinha que imprimir e levar no setor. Hoje ele consegue fazer pela Salesforce, transferir... Sem levantar da cadeira. Sem levantar da cadeira, exatamente. A parte dos boletos, que é com a integração com o mobile, lá no WhatsApp, que antigamente também tinha que contar toda a história. 90% dos casos ali, o pessoal segunda via de DOC, sabe? Faltou, como é que eu faço para retirar? Daí tu já tem uma mensagem ali estática, quando tu entra em contato, acesse tal, com o seu CPF, você consegue retirar na segunda via. Isso também já diminuiu bastante. Isso. Diminuiu bastante ali a volumetria do atendente. Então essa parte do meio to case é mais, a gente tem boleto financeiro e todos esses e-mails que chegam assim pro boletos, caem na fila do boletos, tem os atendentes que vão responder aqueles casos, fila do financeiro também é a mesma coisa. A logística depende porque é mais para representante. Problemas relacionados assim à logística. Por que não chegou ainda? É porque às vezes pegou uma rota diferente, às vezes teve algum atraso na entrega, entendeu? Sim. Alguma situação. Mas muita coisa do saque depende bastante mais da logística. Porque o pessoal reclama do atraso, aí o pessoal que está atendendo o saque, ele dispara o caso redireciona, né? Pro pessoal da logística atender aquele caso ali. No caso da Amor, não foi implantado bot nenhum de atendimento, nem nada disso, ou foi? A gente chegou a fazer um esqueleto do bot e até eles estavam querendo fazer para e-commerce, mas eu acho que aí depois eu saí ainda não evoluiu, mas o esqueleto do bot tá pronto ali para... Porque a minha dúvida é, tá, beleza, eu entrei em contato ali com o saque, como que eu sei, como que é direcionado para essas filas, né? Vou entrar ali em contato com a Amor via WhatsApp, por exemplo. Tá, beleza. Qual é o formato que identifica que esse é um caso do financeiro e não um caso do... É que depende do que tu vai digitar na conversação com o atendente. Entendi. Mas é uma atendente humana. Humana. Entendi. Aí é essa humana que vai direcionar o meu caso pro local. Exatamente. Tá, entendi. É porque você não tá pro saque e tu perguntar pro cara assim, aonde tá a minha cadeira? Sim, aí ela já vai te direcionar para um outro setor. Entendi. Como eu faço para conseguir minha segunda via de boleto? Entendi. Então é comigo. Aí eu consigo já te passar uma informação mais concreta, entendeu? Esse fluxo ele já tá integrado com o Digital Engagement? Ou não, eles não estão usando? Porque eu lembro que na Amor tinha o Digital Engagement. O Digital Engagement tá só com o WhatsApp ali, né? Isso. É. Mas daí, o que tem implementado de fluxo de WhatsApp lá? Tem implementado a conversação e eu acho que o direcionamento. Conversação e direcionamento. Quais são os canais que a Amor tem de entrada de chamados? É e-mail? E-mail, o WhatsApp. WhatsApp e telefone. Telefone. Tá. Telefone, eles têm CTI ou não? O telefone é fora? É, fora. Tá. E daí eles atendem por telefone e imputam no Salesforce? No Salesforce. Tá. Então só o que tá integrado de fato 100% é o e-mail to case. O WhatsApp é um humano que vê e gera o caso, e o telefone também. E o DataSul tá integrado daí também, né? O que é o DataSul? É do Proteus. Tá. É a base que eles têm lá, que tu coloca o CNPJ, ele traz as informações para o Salesforce dentro do caso ali. Entendi. Então com automações a gente tem 2, mas tem 4 origens de
Isso. Tá. O DataSul, esse é um sistema de validação tipo do CNPJ? O que é? O DataSul é da TOTUS, né? Não é uma validação. É uma base de dados deles. Entendi. Eles tinham que daí acessar. Pensa que eles já trabalhavam no Access, com aquele negócio gastando memória pra caramba do computador. Aí tinha que acessar mais o DataSul pra poder buscar a informação do cliente que às vezes não tava no Access. Ah, entendi. Então eles trabalhavam com um sistema daí fora também. Aí fora. Daí tu copiava a informação pra cá, jogava pra cá, travava a planilha, quebrava tudo e... E vocês conseguiram integrar o DataSul esse com o Salesforce. Salesforce, no caso. Esse DataSul, então, é um sistema que a própria MOR desenvolveu. Ou é um sistema que existe externo mesmo? Não, é um sistema externo que existe. Entendi. Eles só utilizavam e daí vocês integraram. Sim. Show. E, cara, eles tinham dificuldade, a princípio, com Correios também. Vocês integraram a parte de Correios? Sim. Correios é um pouco complicado porque a parte da geração de etiquetas era também, tipo, acessar o site, fazer etiqueta, imprimir e colar no celular aqui. Sim, na caixa ali pra disparar. Na caixa pra disparar, entendeu? Então, daí a gente conseguiu fazer uma automação ali dentro do próprio case, através do PF ali, daí a gente conseguiu colocar um botão que era gerar etiqueta. Dentro do próprio Salesforce? Dentro do Salesforce. Abriu um pedido ali, daí tem o botão de gerar etiqueta, como é que é? Já tinha um caso aberto pelo saque, sei lá, o cliente reclamou de uma cadeira veio arranhada, ele retornava pra MOR, aí conseguiram consertar, enfim, voltava o caso, o usuário clicava ali no emitir etiqueta, gerava a etiqueta, já saía da Salesforce com a etiqueta. Show. Aí, se não me engano, 5 horas da tarde, passava ali os correios, ele só grudava a etiqueta na caixa e mandava. E aí tinha todo o acompanhamento na própria casa. Antes disso, como que antes dessa integração ali com o correio, como é que acontecia daí esse processo? Acontecia tu todo dia ir ali de manhã e ver qual é o status do caso. Digitar pelo correio ali o... Daí tu tinha que entrar no site do correio e imprimir e digitar... Isso. Encontrar no Access lá quem era o teu cliente, para pegar o número da etiqueta que foi gerado, ver se os dados batiam com a DataSul, imprimir e passar pro setor pra frente ali pra ele monitorar. Entendi. E quando vocês chegaram, vocês encontraram muito problema nesse processo ou não? De tipo, coisa que ficava perdida, que não ia? Que tá errado. Exatamente. Muita coisa errada. É mesmo? Bastante que loucura, coisa né? errada. Imaginando o volume também, né? A volumetria é gigantesca, tem o Brasil inteiro, né? É muita coisa, cara. Muita coisa. Sim, e eles têm vários, deve ter vários escritórios espalhados. Vários. Show. Porque eu fico pensando, é aquilo que a gente falou, tudo que a gente começa a humanificar demais, aumenta percentualmente a chance de errar, né? Sim. Então, que no sistema ali, se tem e o próprio Salesforce hoje ele já notifica que evoluiu o caso, no caso, que evoluiu e daí ele só precisa imprimir a etiqueta ou ele tem que ficar indo no sistema e ficar cuidando todo dia? Não, no próprio Salesforce, há pouco tu gerou etiqueta, o Correios ali, ele arrecada, assim que o Correios, eles arrecadam aquela caixa, né, aquele item pro comprador final lá, é disparado ali o status do Correio, que é um campo que a gente criou no case. Pro consumidor lá. Que ele tem uma batch ali que vai rodando um job, que vai atualizando conforme tá lá nos Correios. Então, tipo, o usuário sabe onde tá. Ele consegue acompanhar todo o pedido agora. Pela Salesforce. Entendi. Ir lá no Correio e pesquisar, entendeu? Show de bola. Interessante isso daí. Fala, pessoal. Ariel aqui, interrompendo o podcast de vocês rapidamente para dar um comunicado muito importante. No dia 6 de novembro, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Instituto Caldeira, a SR Consulting vai promover um evento especial sobre CRM, e-commerce, integrações, marketing e vendas para potencializar o seu negócio. Se tu tem interesse em participar desse evento único, faz a tua inscrição pelo QR Code aqui na tela ou pelo link que a gente vai deixar na descrição. Coloca os teus dados de contato que a gente vai contatar vocês e ver como que a gente pode potencializar o negócio de vocês através do Salesforce. E a gente te aguarda no evento. Um abraço. Cara, e a gente, quando a gente tava falando ali da questão da abertura de atendimento, do saque, do WhatsApp, de vários formatos diferentes, né? Antes,
por exemplo, assim, o cliente entrava por várias fontes diferentes e ele era atendido em vários ambientes diferentes, pelo que eu entendi. Isso. E aí depois vocês fizeram a parte de integração do Omnichannel ali dentro do próprio Salesforce. E como é que foi o impacto desse atendimento via o mesmo ambiente, independente de onde entrou do site, por exemplo, ele vai exatamente para o mesmo ambiente, para o mesmo lugar pro atendente ali, ou muda? Do site... Não, porque... Foi um exemplo. É um exemplo, poderia ser o e-mail, poderia ser o site, poderia ser o WhatsApp, por exemplo. No site poderia ser um web to case. Isso. Tipo, entra lá, tira suas dúvidas, sei lá, você tem algum... Isso, abrir um chamado ali, alguma coisa. É, um web to case, mas daí é mais o conceito ali de integrar os canais dentro do Omni. Isso. Como é que foi o impacto disso dentro do atendimento ali? É que facilitou bastante, porque antes o usuário estava apenas com seu WhatsApp pelo celular mesmo, né? Então, tu imagina que tu tá atendendo um cliente e ele tá querendo alguma segunda via de boleto ou alguma situação que tu vai ter que daí olhar pra tela. O atendente antes, então, usava um celular pra atender via WhatsApp. O celular pra atender o WhatsApp. Nossa senhora. E daí pra tu coletar os dados daquele cliente pra saber qual é a necessidade dele, quer uma segunda via, ele quer outras informações, tu vai ter que acessar o DataSul, pegar os dados dele, te enviar de alguma forma pro celular, acessar o Access, aí provavelmente como reclamação que travava, demorava muito tempo pra carregar. Aí ele falava, não, seu pedido foi despachado, tal, acessando mais o site do correio pra saber onde é que tava aquele produto. Então ali no Omni a gente tinha centralizado tudo. Ele falava com o consumidor final, conseguia pegar o número da etiqueta, conseguia durante o atendimento. Durante o atendimento. Onde no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Sem poder estar fazendo esse ping-pong de sistema, né? Muito show, na real. Porque, é inacreditável, na verdade, né? Tipo, até me surpreendi, é um celular que a pessoa usava pra atender. E é um outro ponto que é comum. É comum de acontecer. Até eu não sei se era um business ou um pessoal da própria pessoa. Era um business, eu acho. Era um business, menos mal. Mas tem casos em que é o WhatsApp da pessoa. Né? Que loucura. E o problema também, o detalhe ainda fora tudo isso, né? A questão da eficiência na integração, o tempo, a performance que a gente ganha integrando. Fora que agora todo esse histórico, ele fica mantido dentro do CRM, né? Exatamente. Sim, tu consegue ter essa visão ali de como foi a evolução do... Exato, então tu tem todo o histórico ali, até pra saber, quando que teve um atendimento, o que foi, né, discutido naquele atendimento e tudo mais. Fica tudo registrado. Porque tu imagina se tu tá atendendo um cliente do teu celular, o celular dá pau. Sim. E aí como é que tu faz pra resgatar os dados do cliente? Acabou, entendeu? Sim. Não tá em lugar nenhum. Não, inacreditável quase pra mim, principalmente por conta do que eu sei o tamanho da empresa, né, tipo, a More é muito grande, né, e, cara, nem a gente hoje usa o celular lá pra dar um atendimento, às vezes, pra um cliente. Sim. Então, tipo, é uma coisa que a gente, pra mim, assusta um pouco, mas é que realmente, quanto maior a empresa também, dá pra entender, a More é uma empresa muito antiga, né, uma empresa muito grande. E aí, dependendo do distanciamento que tu tá da base, tu não te dá conta de como evoluir tecnologicamente lá na base, né? Lá naquele primeiro atendimento. Porque, como a gente antes estava falando do caso ali da RT, né? Da RT, o problema nas vendas. E eu fiquei pensando, nossa, cara, se a RT tinha problema nas vendas lá no processo, mas talvez a More seja melhor estruturada em relação a isso. Eu fiquei pensando assim, porque, cara, produtos da More, tu encontra no maior mercado da cidade e às vezes no menor mercadinho da cidade também. Tu vai entrar no menor mercadinho, ele vai ter um guarda-sol, tá na praia, tem lá, cara, a casa de palha lá vai tá com o guarda-sol da More na frente, entendeu? Exatamente. Então, tipo, eles atendem do micro ao macro, né? Ao maior possível, assim, em relação a lojista, assim, a consumidor, né, a empresas. Então, tipo, se eles não tenham uma boa gestão também de venda ali, fica uma maluquice o processo todo ali. Na parte de vendas, eles implantaram o Salesforce ou eles já tinham o Salesforce ou eles têm outro sistema? Não, na parte de vendas não, foi só o... Só o Service. Isso.
Show. Vai ficar para os próximos projetos. A próxima era atendimento mesmo. A maior dor era o atendimento. Sim, era onde estava o maior problema. E o projeto da Mora já foi entregue 100% ou ainda tá em evolução? Sim. Já? E como é que eles... A gente tem continuidade agora com alguns suportes ali, enquanto não vem outros projetos. Daí a gente dá um suporte ali. Show. Via a célula de suporte mesmo. Mas aí agora a gente tá também avaliando futuros projetos com eles. Show. Cara, e eu vi que teve uma parte de implementação ali também da Partner Community ali pros representantes da Mora. Por que foi implantado isso e qual foi a função dessa implantação aí? A função da implantação acho que é para evitar que o representante lá na ponta ele fique entrando em contato com a Mora para saber de um caso que ele pode acessar através ali de qualquer local, sabe? Entendi. Ele entra na comunidade, tem acesso ao caso dele, consegue saber o status que tá, em que pé que anda, sem precisar ligar pra Mora e mudar um e-mail. Entendi. Ele tem a visão total. Daí e de repente isso daí também desafoga um pouco do próprio atendimento da empresa. Porque é aquela coisa, eu tive um problema, eu vou falar com quem me vendeu, né? Sim. Pô, tu me vendeu aqui a cadeira tá quebrada. Vou falar contigo, e daí tu consegue pelo menos me dar esse andamento. Sim. E o representante, ele consegue abrir um chamado direto pro próprio cliente dele ou não? Ele só acompanha. Ele acompanha. Ele orienta como ele abriu o chamado e acompanha daí o chamado pro cliente. Isso. Show de bola. Em escala 1, quando a gente fala de implantação de service, né, normalmente vem junto lá o knowledge. O pessoal da Mora foi configurado o knowledge, para que eles utilizam, tá sendo utilizado, tá gerando valor? Sim. Cara, o knowledge é a base de conhecimento que qualquer usuário ele tem acesso, né? Assim, então ele pode cadastrar um artigo, fazer algumas configurações ali. Na Mora eles colocaram bastante IT, né, que são as instruções de trabalho, tipo o saque, quais são as principais perguntas que o pessoal faz. Então daí a gente tem ali dentro armazenado por artigos o passo a passo que aquela pessoa tem que responder. E é uma informação que ela vai ficar ali perene no site, quer dizer, muda o usuário, mas tu tem acesso a toda a base de conhecimento, como se fosse, por exemplo, assim, um Confluence, uma wiki daquela empresa ali, sabe? Dentro do CRM. Entendi. E isso, o knowledge, pra eu entender, é tipo assim, como se fosse um modus operandi pro atendente da Mora seguir. Exatamente. Por exemplo, veio um atendimento de material, equipamento danificado, como é que eu tenho que proceder? Entendi. É um artigo de instrução, é uma base de conhecimento que a própria Mora vai alimentando com a sua expertise, o seu conhecimento dos processos ali, para que isso vire um processo que não dependa de pessoas. Sim, tipo uma central de ajuda interna. Show. Uma biblioteca ali, uma wiki, que nem o Rodrigo comentou, onde quem tiver com dúvida como proceder num atendimento, ele pode consultar ali. Show de bola. E depois da implantação da Mora ali, teve algum insight que tu percebeu ali que, cara, eles começaram a ter relatórios, acompanhando, porque sistemas separados, pobreza de relatórios, pobreza de análise de dados, né? E quando tu implanta o Salesforce, um dos maiores impactos é essa riqueza de base de dados ali, de análise de dados dentro da mesma ferramenta ali. Sim. E depois que eles começaram a ter que nem no outro episódio eu brinquei, eu ia passar o dia inteiro vendo os relatórios, e quando é assim, esse caso, o que acontece? Como é que foi essa visão da empresa e o impacto dessa visão para a empresa? Eles tiveram uma visão de quais foram, assim, os produtos que estavam com maiores defeitos, onde é que tá saindo, qual era a região que tava demandando mais, sabe? Sul, centro-oeste, sudeste, quais a volumetria de atendimento do saque, do financeiro. Sim. Entendeu? Aí tu consegue ter essa visão ali, daqueles painéis do que é que realmente está acontecendo na empresa naquele momento, sabe? É aquilo que a gente fala sobre a questão das decisões estratégicas, né? Tipo, se eu tô tendo uma deficiência de entrega no norte, aí eu vou começar, cara, aqui a gente vai ter que atuar melhor nessa logística. A logística não tá muito bacana ali. Entendeu? Exatamente. Legal. Eu trabalhei um tempo na Nielsen, não sei se vocês já ouviram falar, na Nielsen do Brasil. A Nielsen, ela é uma empresa, ela é uma multinacional, não sei ainda se existe, na real. Ela é uma empresa que ela atua sobre, no meu caso, né, que era o setor que eu trabalhava, era sobre a distribuição de produtos. Então a gente ia em loco, por exemplo, sei lá, fazia um mercado, um Big da vida. Entrava lá e a gente catalogava todos os produtos que estavam na prateleira. Para gerar relatórios de onde o produto está chegando efetivamente.
Então, por exemplo, a gente fazia pra Souza Cruz, no cigarro, né? E era bem comum, assim, ó, a gente, quando a gente tava com o crachá, a gente era orientado a andar, se possível, sem o crachá na rua. Quando ia chegar no estabelecimento, a gente botava, porque sabe os motinhos ali, que são os representantes que andam de motinho ali, identificados da Souza Cruz, ali, sabe aquela, com o baúzinho da Souza Cruz? Daí, cara, quando eles viam a gente, eles começavam a nos seguir, pra saber aonde que a gente ia ir, pra eles venderem pra aquele lugar lá, pra quando a gente chegasse lá, ter o cigarro da Souza Cruz lá. Pra tentar mascarar o relatório, pra tipo assim, não, tá chegando em todos os lugares, sim, entendeu? Porque eles eram cobrados em cima disso, assim, em cima dessa... Cara, olha só, a gente tá chegando em 70% dos estabelecimentos nessa região aqui, a gente precisava estar em 90%. Entendeu? E então a gente tirava esses relatórios, assim, e eu fico pensando, tipo, é quase que tipo, quando tu contrata o Salesforce, lógico, ainda assim pode ser mascarado dado. O vendedor tá dizendo que entregou, mas não entregou. Acontece, a gente sabe que é o humano ali do outro lado. Mas quase que substitui também essa compra de relatório, essa compra de informações que a Nielsen trazia naquele momento ali, né? Mas era justamente pra saber isso, assim, cara, o quanto eu tô conseguindo atuar na região, assim, né? Era bem, bem maluco. E se eu perceber... olha curiosidades, né? Tipo assim, eu percebi que o cara da Souza Cruz tá me seguindo. Então, cara, eu dou uma volta na quadra pra saber se ele tá me seguindo. Caso contrário, a orientação é volta pro hotel. Tipo, não vai pro estabelecimento. Não pode ir pro... Tipo, volta pra casa ou volta pro hotel se tu tiver em algum lugar. Tipo, se tem alguém te seguindo, volta pro hotel e passa o setor pra outro colega que ele não foi identificado ainda pelo vendedor, sabe? Maluco o negócio, é bem... Existe toda uma máfia. Os informantes dos pesquisadores da Nielsen lá. Cara, e se tu pudesse destacar um único benefício, assim, cara, esse benefício aqui pra More foi fundamental pro crescimento, não só crescimento da empresa como um crescimento financeiro, mas um crescimento como empresa mesmo, de satisfação do cliente, de poder reforçar essa questão da marca que a gente falou, que é uma marca que hoje a gente confia, a gente tem essa confiança na marca, né? Criação de filas. As filas fizeram total diferença pra eles ali, sabe? Elas agilizaram o tempo, o que foi? Totalmente, agilizaram o tempo, a burocracia, que antes tu tinha que imprimir um papel pra levar pra mesa do outro setor que era responsável por aquele caso, entendeu? Aí hoje com um clique tu direciona pra quem é o responsável. Sim. Isso aí foi Tu tem noção de quanto tempo antes as pessoas ficavam em média esperando atendimento ou não? Sim, semanas. Sério mesmo? Sério, bastante coisa mesmo. Pois é, até essa é uma pergunta que eu ia fazer. A gente tem o ganho no SLA, assim, sabe dimensionar isso? Cara, tem uma proporção? Casos que ficavam, tipo, 5 dias ali, assim, parado, porque era... Era comum de ter um caso 5 dias parado. Bastante coisa, era muita coisa. E hoje, qual é a média aí que tu acha? Cara, hoje é no máximo 2, assim, um dia, porque tu consegue já ver que não, isso aqui não é meu. Eu despacho pra Salesforce ali dentro da ferramenta, né? Sim. Hoje se reduziu aí consideravelmente, então, a questão de... Show. A gente tá falando de um que pode chegar até 5 dias, ou na média ficava 5 dias e indo até 2 dias, né? Sim, sempre vai ter aquele que em horas resolve e outros vai ter... Legal. A demora um pouco maior. E, cara, durante esse processo aí todo de implantação ali dessa parte de Service Cloud na More, qual foi teu maior aprendizado ali que tipo, isso daqui eu vou começar a usar daqui pra frente em todas as empresas, eu vou olhar pra isso daqui nas próximas implantações? O maior aprendizado? Cara, eu acho que o maior aprendizado é ter alguém junto ali, que nem a Sabrina, que trabalhou comigo atuando, porque é muito importante a gente ter esse vínculo com o cliente. A Sabrina era da More. Principalmente em loco, assim, porque ela era gerente de projetos, assim, e ela sempre incentivando que não, vamos revolucionar, vamos mudar, a gente precisa. Show. Porque tava muito moroso, sabe? Eu percebia, assim, quando tu ia nos setores, era muito papel, muito... Sabe, demandava muito das pessoas.
E hoje, assim, tu vê que diminuiu, assim, drasticamente e o pessoal tá trabalhando em um local só, sabe? Isso aí impactou muito ali pra ele, sabe? Show. E tu, naquela questão de cultura, né, que a gente até conversou na outra, nos projetos a implantar a cultura, o aceite do sistema, né? O aceite do sistema por parte da equipe é muito complexo, assim. Como é que foi na MOR? Foi muito complexo também ou não? Não, na MOR foi muito bom. Então, muito bom porque a Sabrina, né? Não falando dela, que é um abraço pra ela se ela estiver vendo. Ela foi a fiel escudeira ali da gente fazer acontecer na MOR, mas o pessoal foi muito receptivo, assim, sabe? Porque tinham vários gaps e o pessoal sabia que aquilo ali não era comum, cara. Porque tu não é, assim, trabalhar com o teu funcionário com uma pilha de papel na mesa, sendo que tu pode otimizar aquilo ali, o tempo do cara em horas, entendeu? Sim. Então, algo precisava ser feito urgente ali. Show. Então, o pessoal acolheu aquela ideia, sabe? E o legal do tu tá presente é tu tá vendo que tu tá transformando aquela empresa ali. Legal. Sabe? Tu começa a implantar ali esse esforço, seja do zero, criar aquela parte de branding, aquela parte inicial, criar fila. Daí ela vinha feliz, nossa, eu queria mais uma fila, agora a gente vai fazer, vamos direcionar, a gente ensinava ela. Aí depois tu ia nas mesas, assim, daqueles funcionários pro pessoal usando acessórios. Sabe? Legal. Eu acho que isso que é o melhor, assim, do tá ali presente e ver que tu tá transformando uma empresa, sabe? Show de bola. E não é qualquer empresa. Não é qualquer empresa. Exatamente. Quer fazer alguma pergunta, Leon? Tu deu uma respiradinha? Não, eu só ia comentar que esse foi um caso onde o projeto todo não foi implementado em loco, mas os marcos mais importantes, né, de análise, algumas entregas, a gente fez presencial acompanhando lá o cliente. Entendi. E tu veja alguma sinalização deles em querer ampliar essa questão do CRM, daqui a pouco ir para mais, vamos implantar mais, vamos revolucionar mais aqui tecnologicamente a empresa? Ah, sim, eu acho que bot precisa. Chatbot precisa. E-commerce, eu acho que eles também, se eu não me engano, era um desejo da Sabrina. Aí, por enquanto, eu acho que essas dois... O que eles usam de CRM hoje lá, olhando parte de ponta de vendas ou ferramentas de vendas? VTEX, acho que eles usam lá. Tá, o e-commerce. VTEX. E por um acaso chegou até vocês ali algum feedback daqui a pouco de um representante ou de algum cliente mesmo sobre ter notado essa diferença, a vida antes da implantação do CRM e o pós-implantação ali do consumidor mesmo da MOR, de ter, cara, nossa, vocês estão muito mais ágeis em relação ao atendimento quando eu tenho algum problema, ou vocês não chegaram a ter acesso a esse tipo de... Eu tive acesso que foi mais rápidos os atendimentos ali, sabe? Porque, como eu te falei, tinha que consultar o Access, depois consultar o Access, tava na DataSul, daí agora tava tudo ali dentro. Então era muito mais, assim, assertivo, muito mais rápido essa comunicação. Quem foi que te passou esse feedback? Sabrina. A Sabrina mesmo passando ali, que ela tava direto em contato. Show de bola. O atendimento hoje tá extremamente... conectado com a satisfação que a gente tem em relação a uma marca, né? É que nem aquela coisa quando a gente fala de Apple também, a questão, tipo, não é só a tecnologia do telefone, mas sim o atendimento que eles dão, né? A gente teve o caso da Insider lá também, comprou uma camiseta da Insider, daí deu um problema na camiseta, entrei em contato e eles me mandaram uma camiseta nova, tipo, sem muito, então, tipo, o atendimento ao cliente transforma também o cliente, tipo, cara, aquele ali às vezes é mais barato, mas eu vou comprar daqui porque eu sei que se eu tiver qualquer problema, os caras estão junto comigo aqui, né? E tu te sentir bem atendido. Melhor, né? Tu te sentir bem atendido faz tu acabar comprando. Retém o cliente. Exatamente, comprando mais vezes, sendo mais fiel àquela marca ali, né? Uma coisa importante, em todo podcast a gente tem um código que a gente libera aí pra dar de presente um processo de assessment para os clientes. Se tu não sabia disso é porque tu não tá vendo o podcast, deveria estar vendo os outros. Não tá vendo ainda. Mas o processo de assessment é uma imersão na tua empresa aí pra ver, daqui a pouco tá com um gap de atendimento, de pós-venda ali, ou tô com gap de vendas mesmo. Se tiver com gap de vendas, vale a pena ver o episódio anterior aí, sobre o caso da RT 166. E o processo de assessment é um processo de imersão na tua empresa pra gente entender quais são os gaps e os próximos passos ali para que tu consiga desbloquear todo o potencial de venda aí da tua empresa através do Salesforce, de atendimento ao cliente também através do Salesforce. E para isso a gente libera sempre um código. E qual pode ser o código do episódio Revolução Tecnológica? Omni. Omni? O que você acha?
Pode ser? Omni. O código, então, é Omni, pra tu ter acesso, ganhar de presente esse processo de assessment aí. Esse processo é um processo que normalmente tem um custo e não é qualquer custo. Quem tá habituado no ambiente Salesforce aí sabe que pode ser 5, 10, 15, 20, 30 mil reais. É um processo que ele é bem trabalhoso, mas a gente tá aqui por te recompensar por estar junto com a gente aqui no podcast, beleza? Vocês acham que tem mais algum ponto que vale a pena a gente conversar sobre esse caso da Mora aí, que não foi dito? Acho que não, acho que não. Conseguimos se aprofundar bastante no caso. Show de bola. Lembrando então de tu deixar o teu like aqui, se inscrever aqui no canal. Também lembrar de, caso esteja no Spotify nos ouvindo, favoritar esse podcast aqui. Deixar um comentário elogiando. Vocês mandaram muito bem nesse episódio. Um comentário também comentando sobre qual o próximo episódio que a gente pode gravar. A gente tá sempre aberto aí a novos assuntos. Vai ter o maior prazer em gravar sobre a tua sugestão de assunto aí. E se tu quiser usar o teu código, entrar em contato com a SR, aqui embaixo vai ter um link, tem sempre o QR Code rolando aqui na tela, e se quiser entrar em contato através da rede social, Ariel... @ArielDornelles no Instagram, LinkedIn Ariel Dornelles. Se quiser falar com a SR diretamente, é @srconsulting.io nas redes, né, Instagram e LinkedIn. E o nosso site também, srconsulting.io. Para falar com o nosso convidado ilustre, Rodrigo, como é que o pessoal te encontra? Rodrigo Scalon no LinkedIn, Rodrigo Scalon no LinkedIn também. No Instagram também. No Instagram. Show de bola. Então, fechou. Um abração e até o próximo episódio. Valeu.